Pode aplaudir, o Senhor é digno. Bem-vindos, meus amigos. Bem-vindo, povo de casa. Hoje, dia 7 de setembro, o culto começou às 8h30 da manhã, a transmissão entrando agora, porque nós já vamos entrar no momento da palavra. Povo de Deus, tudo em paz, tudo certo? Então, olha, que Deus te abençoe bastante. Pode sentar. Fique à vontade. Quem está assistindo hoje, estamos ao vivo, direto aqui do altar da nossa sede em Brasília. Brasília, dia 7 de setembro. Tem muitas festividades. Vocês encontraram aí alguns bloqueios aí nas vias ou não? Gente, quem encontrou aí? Está fechado todo o meio, né? Todo o meio está fechado, muita gente com dificuldade de chegar. Bom que você chegou e vai buscar a Deus junto comigo em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra boa e depois nós vamos orar juntos por libertação, por liberdade. A gente vai dar um grito de liberdade aqui. Pastor, liberdade ao Brasil! Não só por esse motivo, nós vamos clamar pela nação, mas você vai clamar por si mesmo. Vai clamar pelo filho, vai clamar pelo marido. Deus, traz liberdade, e nós vamos ver o Senhor, o soberano, operando aqui nesse lugar. Quem crê nisso? Eu creio nisso de todo o meu coração. Agora, o coração está pronto para a palavra? Já ou não? É um sim, mais ou menos, né, pessoal? É tão bonito ver vocês começando setembro assim, em jejum, 7 dias. Pastor, esse mês eu não comi nem um grão de arroz. Estou até fraco por causa disso. Não é isso não, né? Então, todo mundo pronto para a palavra? Tudo em ordem? Vamos aprender de Deus. Eu tenho uma mensagem boa. Põe na tela, por gentileza. Você foi chamado para quê, gente? Para ser luz. Hoje nós vamos aprender sobre isso. Nós fomos chamados para ser luz. Você tem um chamado de Deus e você precisa brilhar. Brilhar com o quê? Nós vamos ver pela palavra que são boas obras que devem resplandecer a luz de Deus através de mim e através de você. Nós estamos vivendo num tempo onde muita gente está sem referência. Nós estamos vivendo num tempo não só espiritualmente falando, mas primeiro, tudo acontece no mundo espiritual, pessoal. Pastor, como assim? Tudo acontece no mundo espiritual e depois vem à tona no mundo físico, no mundo natural. Você precisa buscar a Deus para ser luz, para ter uma comunhão com Deus, para refletir a glória de Deus no mundo físico. Sua vida espiritual tem que estar em dia. Só que eu falava que estamos vivendo uma crise de referência, porque não é só na vida espiritual que falta referência, mas falta referência em tudo, no mundo político, no mundo dos negócios. Aquele empresário, o senhor viu, pastor? Que escândalo! Às vezes na igreja, você viu aquele pastor tão renomado, envolvido nisso, envolvido naquilo. Nós estamos vivendo num tempo em que há uma crise de identidade e uma falta de referência. Agora, a Bíblia fala que em meio a tanta escuridão, o Senhor nos escolheu para ser luz. Você tem que ser uma pessoa realmente diferenciada com a sua postura, com a sua vida com Deus, seu procedimento correto, e é assim que Deus vai fazer com que o mundo veja que há diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Quando eu e você, quando nós refletirmos a glória de Deus, a luz de Deus. Abra a tua Bíblia, você que a trouxe, por favor, no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, o capítulo de número 5 é onde começaremos hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 5. O som está bom aqui na frente hoje. Está bom para vocês aí também? Ô, irmão, salva isso que ficou bacana. Capítulo de número 5, eu quero ler com vocês um texto pequeno, mas a partir do versículo 14. Vou até o 16. Vamos lá, capítulo 14, a Bíblia diz assim. Vamos ler. Vós sois a luz da onde? Vamos que vamos, vamos lá. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está na onde, pessoal? No céu. Então, presta atenção, Jesus falava com discípulos. Somos nós hoje. Aquilo que ele falava para os discípulos, agora é falado ao meu coração e ao teu coração também. Jesus vem falando, vocês são a luz do mundo. O mundo está em trevas. Pastor, não está, porque o evangelho vem sendo pregado, a luz de Deus vem sendo resplandecida. Você tem razão em parte, mas a maioria das pessoas estão entenebrecidas no entendimento. Isso fala em Efésios capítulo 4, versículo 17. Você vai ver que o mundo está entenebrecido, escurecido no entendimento. O próprio Senhor nos ensina em sua palavra que o mundo jaz do maligno, não é isso que diz a Bíblia? O mundo jaz do maligno. O que isso quer dizer? Nós estamos vivendo um tempo de escuridão, aonde a luz não pode se omitir, aonde nada é feito sem propósito. A Bíblia fala que não se acende uma candeia e coloca debaixo da mesa, debaixo de um alqueire, mas coloca-se num lugar alto para poder iluminar a casa. Meu irmão, nunca houve um tempo tão importante e um tempo em que Deus queira tanto te honrar como esse que nós estamos vivendo agora. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque falta referência, falta luz, e o desejo de Deus é promover você. Como assim me promover, pastor? Te dando vitória, te ajudando a vencer naquilo que você coloca a mão, fazendo as suas orações serem respondidas. Deus quer te responder, Deus quer te dar livramento, Deus quer atuar na sua vida financeira, no seu corpo, para que você tenha um caráter semelhante ao de Cristo, a fim de que as pessoas conheçam a Deus. Esse versículo de número 16 é lindo. Ele diz, olha, assim, vocês são luz. Então, Jesus aqui finalizando o assunto, ou concluindo nesse momento o assunto, resplandeça a vossa luz diante dos homens. De um jeito muito mais simples. Se você é luz, trate de brilhar. Pastor, eu brilho dentro do meu quarto, quando eu oro. Não, isso aí não é o que Deus está pedindo, não. Isso faz parte da vida cristã. Mas Deus quer que a sua luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. O povo de Deus não pode ser um povo sujo. O povo de Deus não pode ser um povo imoral. O povo de Deus não tinha que ter em nosso meio o irmão que passa a perna no outro irmão. Aquele que no trabalho dá o gato. Já ouviu essa expressão? Hein? Que chega mais tarde, que entra no banheiro e demora mais tempo, que inventa desculpa para não fazer o que tem que ser feito, porque o povo de Deus tem que brilhar, resplandecer com a glória do Senhor, a fim de que os homens vejam as nossas boas obras, e se verem as nossas boas obras, eles vão glorificar o Pai que está no céu. Você quer salvação na sua casa? Eu não paro mais. A nossa luz tem que brilhar, tem que resplandecer. E eu já quero emendar uma pergunta para você. Você está brilhando? As pessoas te veem como serva de Deus, como um servo de Deus na vida? Aonde você mora, aonde você trabalha, Jesus tem sido revelado, você tem falado do amor de Deus. E uma pergunta mais importante ainda, você é uma pessoa que dá bom exemplo? Hófine e Finéias fazia tão mal aos olhos do Senhor, que a Bíblia fala que o povo tinha uma repulsa, o povo não queria saber de servir a Deus, do tanto que esses homens testemunhavam de maneira negativa a obra que eles faziam. Então, a maneira como eles andavam era tão ruim, que a obra de Deus sofreu danos por causa desses homens. Você tem que resplandecer com boas obras. Tua esposa tem que ver, teu marido tem que ver, teu filho que não conhece a Cristo deve ver. Só que isso tem que romper o limite da sua casa. As pessoas que te cercam, que convivem com você, ou que têm a bênção de ter um dia ao teu lado, elas têm que receber o bom perfume de Cristo, a luz do Evangelho. Quem entende isso, diga glória a Deus. Agora eu quero ler um texto com vocês,
e eu já falei sobre esse texto em algum momento na minha vida aqui. Ezequiel, capítulo de número 14. Abra a tua Bíblia no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo de número 14. Resolveu, para, e a gente toca o barco. Ezequiel, capítulo de número 14. Quem tem dificuldade, levanta a mão. Os obreiros vão até você. Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo de número 14. O profeta Ezequiel é usado por Deus para falar de algo tão importante que, quando ele fala sobre isso, a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, dá para se ver livre do mal, mesmo em meio a um lugar, ou a uma terra, a uma nação, a um povo, mesmo em meio a um povo que vai sofrer punições por causa do seu pecado. Pastor, o sol brilha sobre todos, verdade. Chuva vem sobre todo mundo também, sobre a casa do ímpio e sobre a casa do justo. E como é que eu vou me ver livre de situações que assolam o mundo todo por conta do seu pecado, da sua injustiça, da sua maldade? Se eu andar com Deus, sendo luz, o Senhor me poupa, o Senhor me abençoa, o Senhor vai me dar livramento. Olha o que diz capítulo de número 14. Nós vamos ver coisas importantes aqui a partir do versículo 12. Por favor, Ezequiel, capítulo de número 14, versículo de número 12. Diz aí, veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, quando uma terra, tem tradução que fala nação, quem tem a tradução que fala nação aí? Alguém tem? Tem? Legal. Então, filho do homem, quando uma terra ou nação pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão e enviarei contra ela fome e cortarei dela homens e o que mais, gente? E animais. Veja que é uma sentença de maldição. Levanta os olhos e preste atenção. Olha para mim. Para de ler só um pouquinho que eu vou continuar com você já. Filho do homem, quando uma nação, um povo, uma terra pecar gravemente se rebelando contra mim, eu vou estender minha mão contra ela. Vou cortar a provisão de pão. Gente, preste atenção. O que eu estou pregando é sobre a palavra e isso se aplica ao mundo de hoje. Não se aplica apenas ao nosso país. Então, isso aqui não tem cunho partidário ou político. As coisas não vão bem no mundo. As coisas não vão bem na nossa nação. Pastor, vai. Está de bom, indo de bem. É como que é? De vento em popa. Pastor, o negócio está fluindo muito, muito bem. Não, não está. Nós estamos vivendo, o mundo vivendo crise. Nós estamos vendo o mundo vivendo, tensões de guerra. Vocês estão vendo isso, não estão? Sim ou não? E a Venezuela sendo cercada por navios, e a Força Aérea americana vindo dando ali umas demonstrações de força, e a Rússia, e a Ucrânia, e as coisas não estão se resolvendo no mundo. Nós estamos vendo as tensões, há pouco tempo atrás, Gaza e Israel, e continua, tem gente morrendo de fome ali. Se vocês verem como era Gaza antes dos ataques e o que é Gaza hoje, as crianças chorando, brigando por causa de um pão, um pedaço de pão. O mundo está vivendo uma desolação, a gente está vendo um negócio pegando fogo. E é bíblico. Pastor, vai melhorar, dias melhores virão. Gente, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia fala que haverá uma grande tribulação. As coisas vão definhar no final dos tempos. Nós vamos ver homem amante do dinheiro, irmão contra irmão, pai contra filho, nação contra nação, guerras, rumores de guerras, pestilências. Nós sobrevivemos a algo tão cruel, a algo tão grave que aconteceu. Em cima da minha mesa tem um porta-retrato que é giratório. Eu ganhei de presente de um amigo pastor, mas foi um presente maravilhoso, porque ali eu coloquei várias fotos, e aí você vira, tem a frente, tem atrás. E aí tem um monte de foto, tipo uma roleta. Já viram sobre isso? Já viram alguma coisa parecida? Eu ganhei, tem na minha mesa. E tem uma foto ali que estou eu, a Flávia, assim, abraçados, orando em cima de um trio elétrico, e vocês dentro do carro aqui atrás. Gente, vocês lembram disso? Nós vivemos tempos trabalhosos.
Nós perdemos familiares. Quem perdeu alguém amado na pandemia aqui? Quem perdeu? Ah, isso é a culpa do Lula, do Bolsonaro. Não, isso não é. É culpa do presidente norte-americano. Não, não é, pessoal. Nós vivemos uma situação onde morreu gente em todo canto. Procura-se culpado para fim político. Esse aí é o culpado, esse aqui que é o culpado. Mas não tem culpado. Nós vimos o mundo sofrendo. Se for assim, todo governante é culpado. Nós vimos o mundo passando por uma grande luta. E nós enfrentamos isso. E a Bíblia fala que essas coisas seriam o princípio das dores. Coisas graves haverão de acontecer no mundo. Pastor, o senhor está apocalíptico hoje e eu não estou afim de ir embora com medo. Vocês sabem que quando a gente assiste, por exemplo, um filme de terror, aquele exerce uma influência na gente, não exerce? Vocês sabem disso ou não? Não, pastor, eu não acho, eu não vejo mal nisso. Na Bíblia está escrito que não pode assistir? Não, na Bíblia não está escrito. Mas vocês viram que saiu aquele filme, A Invocação do Mal 4, eu acho? É o último deles lá. O povo está manifestando com o demônio dentro do cinema. Quem chegou a ver isso aí? Uma pessoa, duas, três, quem mais? O povo está manifestando com o demônio na hora do filme. Situações que eles usam com o termo paranormais estão acontecendo nos teatros, nos cinemas. No teto acontece um negócio, cai uma coisa, o outro manifesta. Eu vi gente, tiveram que chamar lá um sacerdote, o sacerdote jogava água benta na cabeça, e o demônio gritava, e o povo tudo segurando, dentro de cinema. Pastor, eu vim na igreja para receber paz. Amém, gente? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou sendo mal, como se diz, eu não estou mal-humorado, ou eu estou pessimista hoje, não é isso. Mas a Bíblia mostra que nós viveremos situações no mundo gravíssimas. E nós estamos vendo o princípio delas. O homem amante do dinheiro, uma injustiça atrás da outra. Isso não estou falando de julgamento de um, julgamento de outro. Nós estamos no coração do Brasil e aqui a gente vê muita coisa acontecendo e é logo ali. Quem está assistindo a gente não tem noção que a igreja é bem mesmo próximo do STF, do Palácio do Planalto, é ou não é? Quem está de longe não entende. Nós estamos bem aos pés aqui, aonde tudo acontece. A igreja está do lado. E eu não estou fazendo menção a isso ou aquilo, mas nós estamos vendo o mundo, descendo ladeira abaixo, e a gente precisa ser luz. É o tempo, é o momento de você andar com Deus. Todos os sinais estão se cumprindo. E as coisas vão piorar para muita gente. Só que, pastor, o que está acontecendo? Está acontecendo que na Bíblia Deus está nos dando uma luz. A Bíblia fala, se uma nação pecar, e a nação tem pecado. Pastor, a nação tem pecado por causa do governo? Não. A nação tem pecado, não é de hoje. Nós estamos vendo os homens andando sempre a passos largos em direção à prática daquilo que é errado. Eu fui no parque com os meus filhos ontem. É difícil. Não dá. Tem que tomar cuidado. Tem que falar, vamos desviar o caminho aqui. Não olha ali não, filho. Não olha aquilo não. Filho, tem que orar por essas pessoas. Não está assim? Está difícil. Você anda com um menino e você vai ver 2 homens e 2 mulheres. É a coisa mais natural do mundo. E você vai ver pecado sobre pecado. O mundo, a luz do dia. O que antes era vergonhoso, hoje levantam uma bandeira e chamam de orgulho. Pastor, o senhor está falando uma coisa que tem que tomar cuidado em falar. Está errado, é pecado, é bíblico. Pastor, não se posiciona assim. Mas a Bíblia se posiciona assim. É errado. E nós estamos vendo isso. E isso, às vezes, dentro da igreja. O pai de família que trai a esposa, trai o filho, trai a casa toda para poder ter um relacionamento extraconjugal. A mulher em quem o marido põe sua confiança. Não, minha mulher é de Deus, eu e ela estamos juntos, deitando-se com outro homem, flertando com outra pessoa. Nós estamos vendo dentro da igreja um tempo de infidelidade a Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que nós temos pecado, a nação tem pecado, o povo tem pecado. E quando uma nação pecar, qual é a consequência? Estenderei a mão contra ela. Está escrito, vem aqui, e estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. É o que está acontecendo. Está difícil pôr o pão sobre a mesa. O pau está quebrando, pastor.
Pastor, o desemprego, índice altíssimo. A fome, índices altíssimos. Guerra, ou criminalidade. Meu irmão, criminalidade. Esses dias aqui em Brasília, você sabe que muita coisa aqui coloca-se um lençolzinho por cima. Vocês sabem disso, né? O que tem de gente que pula da ponte, meu irmão, em Brasília. Vocês sabem disso, sim ou não? O índice de suicidas, o índice de gente suicida em Brasília é altíssimo. O povo pula direto aqui. Eu estava esses dias voltando do colégio dos meus filhos, e carro de bombeiro, ambulância, não sei o quê. Eu falei, o que aconteceu aí que está parado o trânsito? Bateram, um acidente? Não, uma mulher pulou lá de cima. E ainda respira. E estão tentando estabilizá-la. Nós estamos vivendo um caos. Você e eu, dentro da igreja, estamos numa bolha. Quando saímos ali, nós vemos um filme de terror que a gente não gosta. Nossa, como o mundo está feio. Quem tem essa impressão de mundo feio? Tem gente que até diz, pastor, se hoje eu tivesse que ter filho, eu iria pensar 2 vezes. O mundo está muito ruim, está muito complicado. Só que nós não colocamos filho no mundo. A Bíblia fala que de nós sairão reis. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Gente que vai fazer a diferença. Agora, voltando no tema, está feio. E Deus fala que traria instabilidade. Não é o diabo, não. Por conta do pecado da nação, por conta do pecado dos homens da terra, viria instabilidade financeira. E enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Deus está falando de maldição sobre a terra. Por quê, pastor? Por conta de pecado. Ô, pastor Eduardo, mas prega aí, dias melhores virão. Há uma luz no fim do túnel para a gente. Quando nós confiamos na palavra, há uma esperança para nós. Se a gente se preocupar em ser luz, tem bênção para nós. Porque olha o que diz o versículo seguinte, que você já estava querendo ler, versículo de número 13, ou 14, né? Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e quem mais? E Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Gente, isso aqui é lindo, hein? Eu já preguei sobre isso em algum momento dentro dessa igreja, sobre esse texto. Alguém aqui lembra disso? Alguém chegou a ouvir a senhora? Graças a Deus, foi tão forte que tem uma pessoa que ouviu e lembra. O resto não está lembrando. Pastor, que é isso? Gente, escuta, se a terra pecar, se uma nação pecar, Deus enviaria fome, cortaria o sustento, homens e animais seriam ceifados, haveria morte, destruição. E ainda que estivessem no meio dessa terra, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça eles livrariam a si mesmos, mas não poderia livrar a terra. Presta atenção, nós somos de Deus e devemos estender as mãos para o Congresso e orar, para a bandeira do Brasil e orar. Estender a mão, pastor, está aqui a bandeira dos Estados Unidos, da Rússia, e pastor, a guerra entre Ucrânia, a guerra na Palestina, vamos orar. Nós podemos fazer isso. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas haverão situações em que nós não vamos interferir com as nossas orações, em que não adiantará clamar. Pastor, peraí, isso está pregando contra a Bíblia. Não, eu estou pregando a favor dela. Haverão situações em que o próprio Deus está dizendo que mesmo que Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça, se eles estivessem, eles livrariam apenas a própria alma. Escuta, há uma possibilidade, há uma chance para nós, de mesmo em meio a um caos mundial, mesmo em meio a tanto pecado e tantas trevas e tanta gente andando errado, há uma possibilidade de Deus me dar livramento. Qual, pastor? Como, pastor? Se eu for como Daniel, como Jó e como Noé. Não nessa ordem aqui, mas se eu for como Noé, Daniel e Jó, pronto, agora na ordem, eu tenho a chance de me ver livre de todo o caos e todo o sofrimento que o mundo vai passar. E tem passado. Pastor, como assim? É possível você e a sua família serem guardados. É possível você e os seus filhos viverem o bem de Deus. É possível, e Deus quer,
que você e a sua casa estejam guardados em seu pavilhão. Salmo 91, debaixo das asas de Deus. É possível, se você for justo como Daniel, como Noé, né? Vou dar na ordem, como Noé, como Daniel e como Jó. Eu quero falar rapidinho sobre esses três homens, aquilo que eles faziam, fizeram, como viveram em seu tempo, para a gente entender o que a gente tem que fazer também. Abrem Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Quero falar primeiro de Noé. Noé viveu num tempo em que os homens faziam o que era mal continuamente. Gênesis, capítulo 6. Pastor, o que tem a ver Noé comigo? O tempo dele era parecido com o seu. Tinha celular, tinha iPhone, Android? Não, não tinha. Pastor, energia elétrica? Também não. Mas tinha maldade sobrando. Meu irmão, Noé viveu num tempo onde os homens eram tão maus, mas tão maus, que Deus então diz: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Meu irmão, você imagina você criar algo segundo a sua imagem e semelhança e depois querer destruir? Deus não estava feliz, as coisas não iam bem. Mas olha o que diz a Bíblia, capítulo 6, versículo de número 5. Vamos ver. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal ou má continuamente. O homem só pensava que era mal. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, que tristeza, né? Sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Versículo 7, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha o versículo 8 que é lindo. Noé, porém, achou graça aos olhos de quem? Do Senhor. Para um pouquinho. Noé andou com Deus. Noé era homem justo, reto em suas gerações. É o que os versículos que virão vão revelar sobre Noé. Escuta aqui e preste atenção. Se uma terra pecar, Deus corta o sustento do pão. Se uma nação se entregar ao erro, haverá instabilidade. Como é que está a nação? Aí vem uma briga política depois. O senhor está falando mal do fulano. Não, vamos ver a realidade. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou aqui para orar pelas autoridades. Nós temos que orar pelo nosso presidente. Nós temos que orar pelo nosso governador. Nós temos que orar pelas autoridades. Pastor, é tudo bandido. Não é não. Tem gente correta ali dentro também. É ou não é verdade? Tem sim, gente de Deus, gente que nós conhecemos, que é do Senhor Jesus. Vamos parar com essa generalização e vamos parar com essa polarização. Acabou, já passou a eleição, gente. Vamos parar com essas brigas dentro da igreja. Tem gente assim, pastor, o senhor está falando disso, ou o senhor está falando disso. Eu acho que o senhor é desse lado, eu acho que o senhor é daquele. Eu estou falando como cidadão do alto, de cima. As coisas estão instáveis, as coisas estão inflamadas aqui, e não é só o Brasil, nosso vizinho Venezuela, o pau está quebrando. A Argentina, até pouco tempo atrás, vinha passando aí, meu irmão, um perrengue que o dinheiro deles não valia nem para comprar banana. Estou falando besteira? Os Estados Unidos, maior potência do mundo, viveu tempos de crise e ainda vive. Você acha que os Estados Unidos, o que tem de gente na rua, meu irmão, morando na rua. Estados Unidos é diferente daqui. Vocês sabem que a gente reclama às vezes do SUS, mas eu vi esses tempos atrás uma reportagem de um americano que veio ao Brasil, sofreu um acidente, um pequeno acidente, teve que levar ponto, tomar bezetacil, não sei, remédio na veia, e ele fala, quanto custou? E fala, não, é gratuito. Ele fala, como é que é? E foi isso aqui, eu pagaria tantos $1.000 nos Estados Unidos. Gente, deixa eu falar, todo lugar tem suas instabilidades. Por quê? Porque o homem tem vivido separado de Deus. Só que se a gente for como Noé, o chamado de Deus é para você ser luz. Como Noé foi luz no tempo dele. No tempo em que todo mundo fazia o que era mal, Deus falou, vou acabar com tudo. Quando Deus deu mais uma olhada na terra, Deus, não posso destruir tudo, porque o justo não pode perecer com o ímpio. O justo não sofrerá a mesma pena do ímpio.
Deus é justo. Se Deus pegar você que faz a coisa reta e fazer você sofrer junto com o que faz tudo errado, meu irmão, Deus não seria justo. Então Deus muda o plano e diz: não vou destruir mais todo mundo, eu vou mandar esse homem construir uma arca, nós conhecemos a história, e ele vai entrar na arca com a família dele, e eu vou preservar o mundo, e vou fazer o dilúvio vir, mas não vai acabar tudo, porque Noé achou graça aos meus olhos. Gostei, ele anda comigo, ele é reto. Irmã, irmão, ainda que tudo esteja, sabe, embaraçado, o negócio está... Isso serve para a sua vida profissional, isso serve para a tua família. Pastor, dá até medo os jovens hoje. Eu tenho um filho jovem, eu também tenho. Eu tenho uma menina de 13 anos. Eu tenho um menino de 9 anos. Eu sou casado. Eu sou servo de Deus. Eu vivo num mundo onde a gente tem que tomar cuidado. Ontem eu estava num lugar, eu passei na frente de um lugar lá, falaram para mim que ali, eu fui lá no Riacho Fundo, falaram, aqui é bom para comer. Eu fui ali na frente, falei, vamos lá. Na hora que eu passei na frente, eu falei, vamos embora. Deixa quieto. Eu também vivo no mundo, o mesmo que você vive. Se a gente for como Noé, se o Senhor se agradar de nós, nós não vamos conseguir livrar todo mundo, pessoal. Nós não vamos conseguir. Ou eu gostaria de fazer um discurso aqui bíblico, dizendo, vamos porque a gente vai livrar todo mundo. Não é verdade. Jesus já fala muito tempo antes da sua volta, que quando ele vier, a porta que conduz à salvação é estreita, não é isso? E a larga é a que conduz ao quê? E muitos passarão pela porta larga. Muita gente vai para o inferno. Mais gente vai para o inferno do que vai para o céu. Nós sabemos disso. Só que se a gente andar com Deus como Noé andou, existe para nós salvação e existe para nós livramento. Ezequiel, a Bíblia fala sobre isso. Ainda que Noé estivesse aqui na nação, todo mundo, pau quebrando, a casa caindo, instabilidade, homens e animais morrendo, a falta do pão, o povo sofrendo, pela sua justiça, Noé se veria livre. Foi o que aconteceu no tempo dele. Por andar com Deus e ser justo, enquanto os homens afogavam nas águas do dilúvio, Noé e sua família, por conta da justiça dele, foram preservados por Deus. Assuma no seu tempo o posicionamento de ser luz, como Noé foi no tempo dele. Quem entende isso, diga graças a Deus. Você já entendeu, não preciso ficar continuando falando do Noé aqui. Amém, gente? Você já entendeu. Como Noé era luz, você tem que ser luz. Volta para o texto de Ezequiel, põe na tela para mim, por favor, Ezequiel 14, versículo 14 também. A Bíblia fala, ainda que estivesse no meio dela, dela quem? Da terra, da nação que pecou. Esses 3 homens, Noé, qual é o segundo, gente? Daniel. Quero falar sobre Daniel. Abra a Bíblia em Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo 1. Daniel foi levado para Babilônia por um rei chamado... Quem conhece o nome do rei? Parece um palavrão, e é mesmo, é palavrão, é grande. Nabucodonosor. Nabucodonosor levou o povo de Deus cativo. O povo de Deus estava no pecado. O pecado faz a gente perder guerra. E o pecado faz a gente ser dominado. Tem gente brincando com o pecado. Ô jovem, deixa eu falar com quem aqui é mais jovem nesse momento. Cuidado com esse negócio de prostituição. Cuidado com esse negócio de fornicação. Fica se tocando, se pegando, se lambendo. Desculpa, pessoal. Mas, pastor, cuidado. Não, é sério. Fica numa sensualidade dentro da igreja, mas se deitando com o namorado, dentro da igreja, mas se deitando com namorada. Esse negócio de pega um, pega outro, sai com um, sai com outro. Você pode fazer tudo isso, não tem problema. Você só não vai poder entrar no céu. Ah, o senhor é radical. Não. O tempo mudou. Não. A Bíblia, o Senhor Deus é o mesmo. As práticas mudaram e o pecado está ficando tão normal que tem coisa que a gente não acha ruim mais. A gente vai acostumando com as coisas. Na sua casa tem um fio pendurado assim para ligar a televisão? Você vai acostumar com aquilo. No começo aquilo te chama atenção. Você fala, nossa, esse fio pendurado não é legal. É assim ou não é? Ou aquela caixinha de energia, que nem tem ali. Pastor, caiu a caixinha, mas é tão feio. Se você não mexer logo, daqui a pouco você acostuma com a parede, com a caixinha derrubada, caída. É feio mesmo, mas você já acostumou.
Nós estamos acostumando com vestimentas, nós estamos acostumando com práticas, nós estamos vendo assim e fala, poxa, mas é o mundo de hoje, né? E a gente vai começando a acostumar, mas Deus é o mesmo. E tem coisa que Deus não aprova. Daniel foi levado para a Babilônia, ele tinha cerca de uns 14 anos, segundo os historiadores, segundo os teólogos. Ele era menino, ele não era um rapaz já crescido, com opiniões fortes, que ó, esse é homem crescido. Não era, era garotão, mas ele tinha posicionamento. O povo de Deus pecou e foi levado jovens em quem não havia defeito, de boa aparência, jovens que tinham habilidade para aprender e servir o rei inimigo, foram levados para a Babilônia. E o rei determinou que comessem um tipo de comida, bebessem um tipo de bebida que era pecado para o povo judeu. O povo judeu não comia tudo, pessoal. Eles não comiam carne de porco, peixe assim, assim, assado. Eles não comiam. Algumas bebidas eram consagradas a deuses estranhos, eles não bebiam, e você também não deve. Tem coisa que não é para a gente. Amém, pessoal? Tudo que é consagrado você não deve comer. Se você for na casa de alguém, eu comentei isso no meio de algum culto aqui, acho que foi essa semana. Foi sexta, né? Se você for num lugar e sabe que a pessoa consagrou aquela comida a um ídolo, a um santo, a uma entidade, você não come. Não, eu abençoo e como. A Bíblia manda não comer. Mas se você não sabe, pastor, eu não vi. Eu não sei se foi ou não, eu tenho dúvida. Abençoa e coma. Pastor, eu vou na festa de São como que é? Cosme e Damião. Você não pode comer nada ali, se não era nem para você ir lá. Pastor, é festa de São João, mas não tem nada a ver. Você não tem que comer ali nada, meu irmão. Aquilo não é, aquilo tudo ali é consagrado. Pastor, lá perto de casa tem um centro lá e eles oferecem um negócio para todas as crianças. Eu deixei meu filho pegar. Não deve. Você não pode fazer isso. Biblicamente, não. Agora, se você não sabe, se alguém te ofereceu algo, você pode abençoar e comer. Agora, voltando aqui, preste atenção. A Bíblia fala que eles não comiam tudo. E Daniel foi levado para a Babilônia, onde o pecado era coisa comum. E a Bíblia Sagrada diz no capítulo 1, versículo 8, por favor, o rapazão de 14 anos, a Bíblia diz assim, olha, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse o quê, gente? Não se contaminar. Preste atenção, 14 anos. Cerca de 14, 15, 16, não sei ao certo. Mas um jovem, numa terra distante, os pais provavelmente mortos, desmembrado da família de maneira brutal. E aí, irmão, não sei se está vivo, se está morto, se são escravos também, só sei que eu estou aqui. Tinha tudo para se revoltar com Deus. Ele falou, pois eu não vou me contaminar. O chefe dos eunucos chamava Aspenaz. O chefe dos eunucos chamava-se Aspenaz. Poxa, vou falar de novo. O chefe dos eunucos, agora foi, chamava-se Aspenaz. Ele vai no Aspenaz e diz, eu não quero me contaminar. Essa comida para o meu povo é pecado. Essa bebida para o meu povo é pecado. Ele poderia morrer numa dessa. Mas ele arrisca, eu não posso. E a Bíblia fala que Deus faz ele achar graça aos olhos do Aspenaz. O Aspenaz falou, tá bom, você só não pode ficar fraco no fim dos dias. Ele falou, você vai ver que eu vou estar mais forte que os outros. E só comendo alguns tipos de alimento, no final de tantos dias, ele estava mais forte do que os outros. O seu semblante era melhor, porque o Senhor sustenta aquele que não se contamina. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele não se contaminou. Nós estamos vivendo num mundo contaminado, pessoal. Esses dias a minha filha chegou em mim, minha filha tem 13 anos. Ela falou, pai, por favor, abençoa aqui meu dízimo. Ela ganhou dinheiro. Você sabe que teve uns irmãos da igreja aí que abençoaram minha filha, né? No aniversário dela, dia 24, no culto da noite, foi até engraçado. A minha filha estava andando, eu orei por ela aqui, que ela estava ajudando, passando a Bíblia, e ela saiu aqui, o irmão fez assim, vem cá, eu estava falando e vi. O irmão fez que nem contrabando, pega isso, pega isso, pega isso. Eu falei, o que o irmão te deu? Ela fez assim, cenzão. Eu falei, você vai pagar a janta. Ela falou, pai, foi 50, né?
Foi 50. Mas ela ganhou 50 de um, 20 do outro, 50 de um, 20 do outro. Meu irmão, no final do dia, meu aniversário, eu vou começar a andar no meio da igreja também. Pix, não é assim? Não precisa disso, é brincadeira. Mas minha filha ganhou um dinheiro. Aí ela chegou com um envelopezinho do dízimo. Ô pai, abençoa meu dízimo aqui. E pôs em cima da minha mesa no escritório. Eu falei, vem cá, vamos orar. Falei, Jesus, abençoa a fidelidade da tua serva. Por que o senhor está falando isso? 13 anos de idade. Vamos além. Meu menino tem 9. Se eu der dinheiro para ele, vai dar o dízimo. A igreja de hoje não tem dizimado. O povo de Deus, muitos, para você até uma ofensa, quando eu falo, a igreja de hoje não dizima, dentro de você faz assim, eu dou. Você que é dizimista fala, eu sou. Mas muita gente não é. Eu sou pastor e eu vejo. E eu não sei quem, não há fiscalização, deixa eu ver se esse irmão, se essa irmã, deixa eu pegar. Não tem como a gente fazer isso. Não existe maneira de fazer isso. Mas a verdade é que existem muitas pessoas que não são fiéis. Uns dias atrás eu chamei uma pessoa, eu falei assim, irmão, tal, ele falou, pastor, luta, batalha, uma pessoa. Veio problema, gente antiga da igreja. Problema, luta, batalha, problema. Eu falei, Na hora, eu falei, e a fidelidade com Deus, como é que está? Pastor, estou andando com Deus, estou fiel. Eu falei, dízimo, está sendo fiel? Não, senhor. Não, estou não. Eu falei, você não sabe que tem que ser fiel? Sei. Eu falei, então por que não está andando na fidelidade? Não, pastor, mas eu vou voltar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos vivendo num tempo de gente corrompida. Nós estamos vivendo num tempo onde o povo de Deus, na Babilônia é o mundo, está vivendo conforme dita a regra do mundo e andando na infidelidade. Gente, escuta, você é fiel a Deus, e eu não estou perguntando só sobre dízimo. Você é fiel a Deus, irmã? Irmão, você tem andado com Deus? Porque quando você olha para uma mulher que não é sua, você está traindo o Senhor e a sua esposa. Quando você deseja um homem que não é seu, a senhora está traindo o seu marido e a Deus, seus filhos. O que você teria vergonha de falar agora aqui? Pastor, eu não sei se é pecado. Simples. Você contaria agora? Fica de pé e fala para a gente. Não dá. Então é pecado. Por que não deixa, não abandona? O menino de 14 anos, eu não vou me contaminar. Eu nem preciso dizer que a Bíblia diz que houve um rei que pensou em constituí-lo sobre todos os príncipes e presidentes. E a Bíblia fala que armaram contra ele e ele acabou, Daniel, sendo jogado na cova dos javalis. Vocês sabem disso. Não foi? Foi das cobras, né, pessoal? Ainda bem que vocês leem a Bíblia. De que, então? Dos leões. E o Senhor enviou o quê? Um anjo. Fechou a boca dos leões. E os seus acusadores foram devorados pelos leões que queriam que devorassem o Daniel. Mas eles que acabaram devorados. E Daniel foi colocado no lugar mais alto, para abençoar, para governar, para dirigir. Gente, escuta, a fidelidade vai gerar na sua vida crescimento, prosperidade e exaltação. O que Deus vai fazer na sua vida, olha para o pastor, escute isso. Passa pela porta da fidelidade. Se você não estiver disposto a passar pela porta da fidelidade, esquece. Eu vou pôr a mão na sua cabeça. Eu vou orar até suar sangue, e não vai acontecer. O irmão procurou, pastor, me abençoa, ora por mim, a luta, problema, estou com problema, estou com batalha, mas se é fiel, não é. No primeiro momento, sou, e eu digo, não dou. Mas como é que não adianta eu orar? Quem repreende o devorador não é o pastor. E não se trata de fidelidade só financeira, se trata de fidelidade em tudo. Vou falar, estou ao vivo, mas vou falar uma coisa aqui. Posso falar uma coisa? Sem ofensa. Eu amo vocês em Cristo. Vocês sabem disso? Sabem? Eu estou primeiro acariciando para depois descer a cajadada. Eu amo vocês em Cristo. Olha para quem está do lado e fala, o pastor gosta da gente mesmo. Nossa, gente, é verdade. É verdade, eu gosto de ser pastor de Brasília. Ontem eu estava dirigindo o meu carro, falei, Flávia, Brasília é uma bênção para nós, que lugar abençoado. Essa igreja nossa vai crescer. Eu tenho isso no coração.
Eu estou aqui há 7 anos, eu vou falar que nem Caleb, a minha força hoje é como quando eu cheguei. Eu estou nessa pegada, eu quero. Mas deixa eu falar uma coisa. Começa o culto 8h30, a maioria de vocês não estão aqui. Começa o culto 8h30. Esse dia eu falei, eu acho que eu vou começar o culto. Bati, olhei e falei, vou nada. Entrei de novo para dentro, olhei aqui, ó. Falei, não vou. Por quê? Porque o primeiro momento, meu irmão, está sendo deixado de lado por muita gente. Agora, a partir de hoje, eu vou até sair da igreja, porque o Senhor falou isso. Meu irmão, vamos crescer todo mundo. A Bíblia diz que o sábio, quando ele é corrigido, ele se torna o quê? Mas o tolo vê toda a correção como afronta. O tolo, para ele, a correção é um absurdo. O tolo age assim, quem ele pensa que é? Ele não sabe da minha vida. Meu irmão, uma oração com obreiros, muitos têm dificuldade de chegar para orar. Não chega. O povo, como é o sacerdote, é o povo. O povo, 8h30 da manhã, quando o culto era 7, chegava às 7h15. Quando o culto passou para as 8, chegava às 8h15, 8h20. Passou para 8h30, vai chegar quase 9. Se passar para as 9, vai chegar quase 9h20, 9h15 de novo, porque está na veia. Está na veia o quê, pastor? Está na veia a gente não se programar para servir a Deus como deve servir. Está na veia. Nós somos assim. Não, mas dá para... Não, eu chego atrasado. Você chega atrasado amanhã no seu serviço? Você pode ficar batendo cartão atrasado? Pastor, mas... Gente, por favor, eu sei que eu vou ser menos apreciado em falar essas coisas. E não tem problema que eu não sou chocolate para a maioria gostar. Seria bom se você gostasse. Mas é verdade. Nós entramos na igreja atrasados e às vezes reclamamos porque queria sair adiantado. O culto está demorando. O culto está demorando. Criou-se um hábito, abre meia hora. Eu não faço isso. Abre-se meia hora para esperar o povo chegar. Isso é um absurdo. Jesus não merece isso. As pessoas não estão sendo fiéis no pouco. O Senhor sabe que eu cheguei atrasado, por isso que o nosso olhar cruzou na hora. Diante de Deus, que eu fiz questão de não olhar para poder falar. Porque se eu falo, você vai falar, o Senhor me viu chegando. Eu não vi chegando, isso não é indireta, isso não é com direção a uma pessoa, isso aqui é para a igreja. Pessoal, você já trabalhou fora ou trabalha fora, você sabe como é que é. Você sai mais cedo para chegar mais cedo. O povo japonês é um povo tão honrado. Tem um irmão aqui da igreja chamado Nicola. Ele ficou 1 mês agora no Japão. E eu falei, como é que foi lá? Ele disse assim, pastor, foi muito bom. Voltei com grandes lições. Foi, é mesmo? E aí, conta um pouco para mim. Esse domingo passado à noite. Ele falou, pastor, até para cumprimentar na hora de ir embora, eu falei, você voltou parecendo o povo japonês. Que ele fez assim, pastor, fica com Deus. Eu falei, vai com ele também. Sayonara gozaimasu, não é assim? Eu falei assim para ele, fala algumas coisas. Ele falou, pastor, só teve uma situação lá, mas aquilo me trouxe... Eu fiz um grande amigo lá, que estava cuidando da gente, da empresa e tal, e aí olha para o senhor ver como eles são disciplinados. Ele disse, vou estar aqui tal hora. Ele falou, então tá bom, a gente se vê aqui no hall do hotel? Sim, estarei aqui para te buscar tal hora. Ele falou, pastor, eu cheguei 4 minutos atrasados. 4 ou 3 minutos atrasado. O rapaz me deu uma bronca. Ele disse, eu não marquei com você 6h03, 6h04, 6h05. Eu marquei 6. Eu ia embora e ia te deixar aqui. Meu irmão, o homem às vezes é mais disciplinado com as suas coisas do que com as coisas do Senhor. Daniel podia dizer, fazer o quê? Meu povo já foi dominado, meu pai foi morto, não sei onde está minha irmã, meus irmãos, a comida está na mesa, vamos comer. Ele disse, não quero me contaminar, porque ele tinha um compromisso mais nobre. O seu compromisso com Deus, enquanto não for visto como um compromisso mais nobre, não espere ser honrado em coisas maiores, se nas pequenas você não está honrando ao Senhor. Honre a Deus. Quando eu trabalhava no banco, eu tinha essa possibilidade. Antigamente, dízimo não se dava com cartão nem com Pix. Quem é desse tempo, por favor, a grande maioria é. Se dava com cheque. Quem já usou cheque para fazer uma oferta, por exemplo? Entregar um dízimo. Ou entregava em espécie. E hoje também, muita gente faz isso. Eu acho legal também, ótimo. Mesma coisa. Hoje nós temos outros meios, né? Transferência, Pix, QR Code, tempo da modernidade. Mas
eu tinha a possibilidade de separar as notas. Então, quando eu ia sacar meu dízimo, eu separava as melhores notas. As melhores 825 notas de 100. Amém, gente? Eu separava, é quase igual a você, amém, gente? As 825 notas de 200, as mais limpas, separava para poder levar no domingo na casa de Deus. Ah, mas isso aí, pastor, 200 amassado ou 200 limpo é a mesma coisa. Concorda? Eu também acho. É a mesma coisa, é o mesmo valor. Mas o capricho, eu estou falando de zelo, eu estou falando de cuidado. Você tem cuidado nas coisas pequenas com o Senhor? Porque Daniel, ninguém culparia ele se ele comesse daquela comida. Coitado, foi obrigado. Coitado, né? Perdeu a família, mas ele diz, eu não vou me contaminar. O chefe dos eunucos, o senhor Aspenaz, eu não posso me contaminar. Me livra dessa aí. Essa comida para o meu povo é pecado. E ele não comeu daquilo. E o Senhor o honrou, livrando dos leões. Toda tentativa contra Daniel era rechaçada. Você quer Deus te dando liberdade, livramento, exaltação. Não se contamine e seja fiel em coisas consideradas pequenas, porque quem não é fiel naquilo que é pouco ou pequeno, como, pois, será colocado sobre coisas grandes? Quem quer coisa grande para a sua vida? Quem quer coisa grande aqui? Levanta a mão, diga glória a Deus. Fidelidade em coisas pequenas. Fidelidade em tudo. Não vou olhar. Está repreendido. Você está lá fazendo exercício, passa a moça quase que pelada, não é assim? Academia hoje em dia? Olha para o outro lado. Eu vou para a academia. Olha para o outro lado, porque se eu ficar olhando para cá, alguém pode olhar e dizer, eu acho, não estou nem olhando, acho que o pastor está olhando para ela. Então já olha até para o outro lado, meu irmão. Quando a minha mulher está junto, então passou, eu faço até assim, ó, para não ter perigo de ninguém achar que eu estou olhando, e nem minha esposa. Deus me livre. Eu tenho que guardar meu coração, sendo fiel e não me contaminar. Se Daniel estivesse aqui, o Senhor guardaria a alma dele. Se Noé estivesse aqui, ainda que a nação pereça, o Senhor guardaria Noé. E o último, Ezequiel 14:14, fala que ainda que estivessem nessa terra, Noé, vamos lá, ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e quem mais? Pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Abra a Bíblia em Jó capítulo 1. O que Jó tem a nos ensinar? Gente, eu estou pregando isso e lembro que eu já falei sobre esse assunto nessa igreja. E como é bom rever isso aqui hoje, com alguns que estão revendo e outros que estão ouvindo pela primeira vez. Noé foi um homem que agradou a Deus em meio a tanta maldade. Daniel não se contaminou quando teve a oportunidade de se contaminar e culpar Deus. Ele podia querer culpar Deus, como muita gente faz. Sou de Deus, olha a luta, olha o que aconteceu. Não, ele não se contaminou. Seja fiel. Honre a Deus em meio a um mundo que só pensa maldade, purifica a tua mente. Eu estava falando esses dias, quinta-feira, eu fui ver um lugar aqui em Taguatinga. Fui conhecer algumas coisas que nos foram oferecidas, que foram colocadas à nossa disposição. E volto essa semana para lá, porque tem mais um. Agora vai vendo, nós temos igreja lá. E eu fui com uma pessoa que tem uma condição, e eu não vou abrir nome, nada, para nem expor a pessoa. A pessoa veio me buscar. Um dia veio me buscar com um carro, eu falei, que carro bonito e tal. Ele falou, pastor, quero que o senhor abençoe. Eu comprei, eu falei, que lindo e tal. Foi R$1.200.000 o carro. Eu falei, que carro maravilhoso, R$1.200.000 o carro. Eu falei, que carro lindo, amigo. Poxa, servo de Deus. Eu falei, que carro bacana, que Deus abençoe sua família, abençoei junto com ele, aquela coisa toda. Aí, quinta-feira, veio me buscar com outro carro. E aí eu cheguei assim, falei, trocou de carro? Carrão. Ele falou, não, esse é da minha esposa. Falei, que maravilha, isso é muito bonito, que coisa chique e tal. Fiquei, que homem, eu gosto de carro, acho bonito. Falei, que carro maravilhoso. Falei, nossa, ele falou, pastor, desse o senhor ia gostar. Eu falei, esse eu ia gostar mesmo, nossa, com certeza. Desse eu ia gostar mesmo, não tem como não gostar, ué. Outro carro de quase R$500 mil. Aí eu peguei, a gente estava conversando, e ele foi falando, ele falou, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Na hora que eu estava voltando a IPTG, tem um pátio,
ali onde a polícia guarda alguns carros, na IPTG. E sabe onde é? Onde ficam os carros da Hyundai, da BYD, um pátio enorme, enorme. Ele falou, pastor, está vendo toda essa cerca verde? Eu falei, sim, tem uns carros dentro. Ele falou, vamos entrar aqui. Ele falou, quero que o senhor ore aqui dentro. Eu falei, tá bom, vamos orar. Ele falou, isso aqui é meu. Fez seu? Ele falou, é meu, pastor. Eu vou construir uma cidade aqui ainda. Eu vou fazer aqui vários prédios habitacionais e papapá, parará. Foi que benção, irmão. E eu fiquei junto aquela manhã porque ele foi me levar a ver uns negócios, porque trabalha no ramo. E eu falei, que coisa mais linda, que Deus abençoe sua família. Como é bom saber que um servo de Deus prosperou assim. Ele falou, pastor, posso explicar como que Deus mudou minha vida? Eu falei, por favor. Ele falou, pastor, eu vivi uma situação espiritual tão decadente. Estou falando com as minhas palavras. Um dia eu vou trazer esse irmão para dar um testemunho. É bonito o testemunho de vida. Ele falou, eu vivi uma situação decadente. O casamento foi destruído. A mulher foi embora. Eu estava tão mal, que no meio da noite demônio me visitava. Teve gente que já deve ter tido essa experiência e talvez não entende que é demônio. Você está dormindo, só que você sente seu corpo pesar na cama. Alguém já sentiu isso? Você não consegue mexer os braços e os pés e não consegue falar. Levanta a mão quem já passou por isso. Eu estou perguntando porque um monte de gente já passou. Levanta a mão. Demônio chamado pesador. Isso é demônio. E você tenta falar e não consegue. É assim ou não? Algumas pessoas, em meio a esse momento espiritual, ouviram o demônio falando, eu vou te matar. Alguém já teve experiência, pastor? Eu escutei ele falando. Alguém já passou por isso? Muitas pessoas levantaram a mão. Isso é guerra espiritual. Ele falou, pastor, isso aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. Um dia Deus mandou ir num lugar orar. E a minha vida não estava legal. Eu tinha que corrigir algumas coisas. Estava dentro da igreja, mas tinha que corrigir algumas coisas. Casamento arrebentado, a vida definhando. A minha vida financeira ainda estava bem, mas o resto. E aí ele falou, está tudo destruído. Pois eu fui e orei. Comecei a orar tal hora e orei até tal hora. Foram umas 12 horas de oração, chorando diante de Deus. Aquele dia Deus me restaurou. Sabe por quê, pastor? Porque eu assumi com Deus o compromisso. Eu vou ser fiel. Eu vou andar com Deus. Isso não estava dentro do pátio lá. Foi aqui dá para pôr um hospital, aqui eu vou ver se eu trago um hospital para cá, futuramente eu quero levantar torres e não sei o quê. Gente de grande posse. Ele falou, pastor, quando eu fiz uma aliança com Deus, Deus mudou minha vida. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Tudo isso aqui, ele bateu no painel do carro, ele falou, tudo isso aqui, sem Jesus não vale nada. Ele falou, pastor, não é alegria. Eu tinha um oco, um vazio dentro de mim muito grande. Pastor, não é feliz. Ele falou, eu vejo foto da sua família, o senhor é um homem feliz. Eu falei, eu sou mesmo. Eu sou. Ele falou, sua família tem luz de Deus. Dá para ver isso, pastor. Ele falou, a gente tem Jesus, é isso que faz a diferença. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Anda na fidelidade, porque é isso que faz a diferença. Você tem paz. Quem aqui tem paz? Pastor, eu tenho minhas lutas, meus problemas, mas andando com Jesus eu tenho uma paz. Quem aqui? Isso é riqueza, isso aí é riqueza. Sabe outra riqueza? Que eu não temo diante do perigo, porque se cair a casa e eu vier a morrer, eu vou para a glória. Eu estou de boa, está tranquilo, tem um céu para mim. Quando você anda como Noé e como Daniel, jogou para o leão, vai vir dilúvio, a arca já está no jeito. Jesus é a arca, já está no jeito. Eu vou ser salvo. Quem entende isso aqui? Isso é riqueza. E ele foi falando, minha vida mudou quando eu me posicionei para ser fiel, para ter um compromisso com Deus. Deus começou a me honrar. Deus começou a me abençoar. Tenho paz. Hoje eu tenho paz. E tudo que eu perdi, eu conquistei muito mais. Ele falou, tudo isso aqui é meu, pastor. Tudo isso aqui é meu. Eu falei, meu Deus, é muito grande. Ele falou o tamanho da área. É uma área na IPTG, depois daquele postinho campeão, subindo de Taguatinga para cá, na hora que você tem os campinhos de futebol, sabe o que eu estou falando? Hein? Aí tem um posto de gasolina, tem aquele shopping desativado, sabe o que eu estou falando? Para cá, vindo para cá, ali perto da onde mora a Dinha, o pessoal nosso lá, aí tem uma área assim, que todo um cercado verde. Falei, tudo isso aqui é meu, tudo é meu. Falei, hoje Deus me abençoou, porque eu fiz uma aliança. Sabe por que a gente está vivendo a crise junto com o mundo?
e pastor, eu estou afogando junto com as águas do dilúvio no mundo, porque nós não estamos no mesmo compromisso que Noé, pessoal. A igreja está andando fora do compromisso. O povo de Deus está se corrompendo. Que tipo de programa você está assistindo, irmão? Tem gente assistindo pornografia. De cada 10 homens, um estudo mostra, eu falei sobre isso aqui na reunião dos homens que vencem, cerca de quase 8, 7, tantos homens, de cada 10, quase 8, acessam algum tipo de pornografia. De cada 10 mulheres, 4, 5 têm prazer em assistir o que é pornográfico. E aí a gente vai entrar diante de Deus e dizer, Deus, me livra! Deus não ouve quem quer andar no pecado. E nós estamos dentro da igreja. Fecha as portas que dão acesso, por gentileza. E nós estamos dentro da igreja, esperando que Deus faça alguma coisa. Se a gente for como Noé, como Daniel, ou como Jó, aí Deus livra a gente. Quem quer livramento de Deus? Quer? Tem que ser como Noé, Daniel e Jó. Firmado, servindo, perseverante, colocando madeira em cima de madeira, preparando a arca, mesmo sem indício de chuva. Quando parece que não vai acontecer milagre na sua vida, tem gente aqui que já começa a se afastar da igreja. Estou tão desanimado, chateado, porque não tem milagre vindo, não. Eu não estou vendo Deus agindo na minha vida. Ô, meu irmão, você não é fiel. Ô, irmã, a senhora precisa aprender sobre fidelidade. Fidelidade, a vida conjugal exemplifica muito bem a vida com Deus. Se a minha mulher estivesse doente e eu não poderia tocá-la, se eu não pudesse tocá-la, eu não casei com o corpo dela, eu tenho um compromisso com ela. Eu tenho que ser fiel a ela até quando? Até a morte, até o fim. E com Deus é a mesma coisa. Se a porta não abriu, eu creio em Deus, eu sou fiel a Deus, eu vou servi-lo. Se o milagre não aconteceu, eu orei para Deus não levar aquela pessoa, mas Deus levou. Louvado seja o Senhor. Vou para o templo adorar, que nem Davi entrou e adorou quando o filho recém-nascido adoeceu e morreu. Ele orou e jejuou, mas Deus levou. E ele foi para o templo adorar. Nós não temos essa mesma estrutura. As coisas dão errado, a gente quer trocar de igreja. O pastor, se ele briga porque a gente está chegando atrasado, briga, né? Briga entre aspas, né, pessoal? Amém, gente? Eu vou começar, quando eu for brigar, eu vou mandar com um sorriso assim. Deixa de ser sem vergonha. Para ninguém ficar bravo. Mas, pastor briga, a gente fica triste. A gente já cogita a ideia ou até entende. Pronto, é o sinal de Deus para a gente trocar de igreja. Não é sinal de Deus, não. É puxão na nossa orelha para a gente se corrigir. Jó capítulo 1, para eu terminar, que senão, meu pai. Vamos lá, capítulo 1 de Jó, versículo de número 8. Põe na tela, por gentileza. E disse o Senhor, Deus, falou para o diabo, para Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Você olhou? Viu? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Aí vem Deus rasgando os elogios. O homem sincero, reto e temente a Deus e que se desvia do quê? Do mal. Deus não tem ninguém igual a ele. Diabo, esse aí é reto. Tem tradução que fala íntegro. Íntegro é o que mantém a mesma forma independente da situação. É o que não muda, é o imutável. Se está com dinheiro, é fiel. Se está sem dinheiro, é fiel também. Recebe uma causa grande, não dá uma escapulida da igreja só para não entregar a fidelidade. E está no aperto, continua sendo fiel. Casamento em crise, ele rejeita. Eu não vou orar para outra pessoa, não vou olhar para outra pessoa. Meu marido, pastor, é meu marido, eu amo meu marido, mesmo em crise, eu amo minha esposa. É um homem fiel. Esse é o homem íntegro. Jó era esse tipo de homem. Tanto que no capítulo 2, só para a gente ver rapidinho, capítulo 2, versículo 9, ele estava na pior, pessoal. Tinha perdido os filhos, o gado, tinha perdido saúde e agora estava perdendo o apoio da única pessoa que sobrou. E a Bíblia diz que a mulher fala, vamos lá, versículo 9, então sua mulher lhe disse, ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus
lábios. A mulher fala: você ainda conserva a sua sinceridade, sua integridade, você ainda se mantém fiel a esse Deus, você perdeu tudo. Ele falou: você fala que nem uma louca. Deus me deu tudo que eu tinha. Se Deus tomou, eu vou continuar sendo fiel. E nós sabemos que nem foi Deus que tomou. Mas se Deus tomou, meu irmão, poxa, que Deus ruim é esse, hein? Deus não toma nada, Deus não tomou nada. Quem tomou foi o diabo. Mas ele acreditava que era Deus, porque culturalmente naquela época, quando algo dava errado, era por conta do pecado. A Igreja Católica herdou esse DNA. Nos primórdios, muito tempo atrás, era se pregado isso. Sua terra não produziu? Pecado. A vinha não deu muitas uvas? Pecado. Você está pecando. Então Jó tinha esse tipo de filosofia. Ele fala: Deus deu, Deus tirou. Eu não vou amaldiçoar Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse tipo de gente, se morasse aqui em Brasília, e o pau quebrando, e gasolina cara, comida cara, não é só o governo brasileiro, pessoal. Nós não estamos para brigar com o governo, a gente está aqui para orar. Quando chegar dia de votar, você vai lá e expressa a sua opinião, mas agora é tempo de orar. Amém, gente? Você faz o que você quiser e vota em quem você quiser, você é livre para isso. Eu não estou aqui brigando por causa de política. Eu estou dizendo que o mundo vive uma crise. O mundo vive uma crise. Não é o Brasil, o mundo vive uma crise. Tem lugar que menos, tem lugar que mais. O lindo sonho americano, tem um monte de gente na rua nos Estados Unidos também. Tem gente sofrendo lá também, com hipoteca atrasada e vai morar na rua. Você for para o hospital nos Estados Unidos, você vai ter que pagar a conta, 30, 40, 10 mil dólares às vezes, sei lá. É absurdo também. Agora, se Noé, Daniel e Jó estivessem neste mundo, o Senhor manteria sua mão sobre eles. O Senhor não lhes cortaria o sustento do pão. E suas vidas não seriam instáveis. Haverão momentos na vida de Noé, de Daniel e de Jó, que são momentos de grande luta. Noé passou, Daniel não foi imunizado, foi jogado aos leões, o próprio Jó viu morrendo isso, perdendo aquilo, mas o Senhor cuidou dos três, sim ou não, pessoal? A sua justiça trará livramento sobre a tua vida e a mão de Deus sobre você. Ande com Deus, seja luz. Seu chamado é para isso, pai, mãe, esposa, marido, irmão, irmã. Você foi chamado para ser luz. Para de perder tempo com besteira. Para de ficar envolvido com um monte de coisa. Compromisso com Deus. Santidade com Deus. Anda com Deus na fidelidade, para que Deus possa manter a mão dele na sua vida, te honrando, te livrando e te abençoando. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, bem bonito que ele merece. Diga amém. Amém, pessoal. Todo mundo ouviu a palavra e entendeu a palavra. Todo mundo aqui é sábio, inteligente. Eu quero orar com você. Por favor, fique de pé. Irmão, nós vamos orar pelo Brasil. E nós vamos orar pela pátria, vamos orar pelo povo. Eu vou orar primeiro por você. Depois eu vou orar para Deus dar livramento ao nosso país também. Amém, gente? Eu vou orar primeiro pelo povo, depois a gente ora pelo país. Flávia, pega ali para subir depois com essa bandeira. Vem você e você. Vem a irmã junto com a Flávia. Entrega para ela ali, por favor, minha irmã. Vai lá o senhor até ela. Vai lá o senhor até ela entregar, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco pela nação. Quem concorda com isso? Hein? Vocês concordam em orar pela nação? Se eu levantar a bandeira verde e amarela aqui, é partido político? Ô Lula, manda parar de passar esses jatos aqui em cima. Vocês estão ouvindo aí ou não? É porque tem um desfile do 7 de setembro. Quem está de fora não vai entender, mas a gente está do lado da esplanada dos ministérios, né? Pede lá para o governador lá para parar com aqui, porque aqui está tendo culto. Amém, gente? O culto é importante. Agora, brincadeira à parte, nós vamos orar pelo país. Não tem como eu levantar outra bandeira. Nós já tivemos situações de eu levantar uma bandeira amarela aqui, verde. A bandeira do Brasil é verde, amarela, azul e branca. E teve gente que falar: poxa, pastor, o senhor está fazendo alusão a tal partido. Eu falei: não, nós estamos orando pela nação. Então, não tem, eu vou levantar aqui bandeira. Vamos parar com essas coisas. Nós vamos orar pelo Brasil. E eu quero orar primeiro por você. Quem precisa de um livramento de Deus? Quem precisa, pastor, eu quero que Deus me ajude. Levanta a mão assim.
Põe a mão no coração, fecha os seus olhos agora, curve a tua cabeça. Se você quer livramento, você também tem que desejar um caráter, uma justiça parecida com a de Noé, de Daniel, de Jó. Porque se eles estivessem aqui, o Senhor livraria esses homens, ainda que toda a terra estivesse fadada ao insucesso, à fome. Diga para ele: Deus, vem guardando o meu coração, vem livrando a minha vida daquilo que não é seu. Feche os seus olhos, diga: Deus, forme em mim um caráter agradável. Obreira de Deus, obreiro de Deus, orem agora. É hora de buscar o soberano. Se uma nação se arrepender do seu pecado e buscar a Deus, o Senhor fala: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É hora de você pedir a Deus: vem sarar a minha vida, vem sarar a minha vida amorosa. Está doente, está infrutífera, está estéril. Vem sarar, meu Deus, o meu corpo, vem sarar a minha alma, vem cuidar da minha família que não te conhece. Ora, minha irmã, ora, meu irmão, pede livramento de Deus. Diga: Deus, dá liberdade para mim, dá liberdade para minha família. Nós marcamos esta manhã como culto do grito da liberdade. Levante a tua voz e diga: Deus, traz liberdade sobre a minha casa, liberdade sobre as minhas finanças, liberdade sobre a minha saúde. Daniel, Noé, Jó, eles seriam guardados por ti. Meu Deus, eu também quero a tua proteção, eu também quero o Senhor me livrando, me guardando. Oh, aleluia, vem Espírito Santo. Tem gente aqui que precisa de livramento do casamento, porque o casamento está à beira de um precipício. Tem gente aqui sofrendo na vida amorosa, sofrendo na vida financeira, sofrendo na saúde, mas o Senhor é o Deus que quebra os grilhões, o Senhor despedaça toda obra contrária. Vem quebrando tudo que não é teu. Ó, minha irmã, clama a Deus agora. Ó, meu irmão, fecha os olhos, abra seus lábios, abra teu coração, levante a sua voz aos céus e diga: Deus, eu estou aqui, vem me livrar, vem me abençoando, vem operando na minha vida os teus sinais, as tuas maravilhas, em nome de Jesus. Meu Deus, vem derramar o teu poder nesse lugar, vem derramar a tua glória sobre a igreja de Brasília. Que a igreja do Senhor seja uma igreja compromissada, uma igreja, meu Deus, aliançada com Cristo, assim como Noé, Pai, uma igreja que faz o que é reto, enquanto os outros fazem o que é mal. Meu Deus, faz desse povo um povo como Daniel, que não se corrompe, que não se macula com a mancha do pecado, um povo que se arrepende, que se volta ao Senhor. Faz desse povo, meu Deus, um povo como Jó, que não importa o cenário, te glorifica, te exalta, te louva e não sai da posição de fidelidade. Oh, minha irmã, meu irmão, Deus, Ele está te levantando nesta terra. Deus vai fazer de você luz para as nações. Deus vai revelar a glória dele na sua vida, para que todos vejam que o Senhor é Deus e que não há outro além do Senhor. Ilumina os nossos jovens, ilumina as nossas crianças, os adolescentes, os casais da igreja, os solteiros da igreja. Vem dando vitória financeira para o teu povo. Eu ministro sobre a tua vida a bênção. Eu declaro liberdade. Clama agora, diga: liberdade, Deus, liberdade, Jesus. Eu declaro libertação e cura, livramento e bênção sobre o teu corpo, sobre a tua alma, sobre o teu casamento, sobre tua família, tudo aquilo que vem do diabo, em nome de Jesus, que caia por terra. Isso, repreenda todo mal contra a tua vida agora, repreenda todo mal contra o teu corpo agora,
toda obra contrária, toda maldição, todo espírito contrário, saia, manda embora, diga saia, solta meu coração, solta meus pulmões, sai do joelho dela, do joelho dele, o mal que está atingindo o couro cabeludo, meu Deus, em nome de Jesus, vem libertando essa mulher agora, vem meu Pai, tirando o mal desse homem, toda depressão, todo pânico, todo espírito contrário, saia, manda embora, diga sai, sai, todo mal, em nome de Jesus, sai agora, e não volte mais, para a glória de Deus. Levante as suas mãos, diga eu creio, eu sou abençoado, a minha vida é livre, porque liberdade está neste lugar. Diga, liberdade está em Cristo Jesus. Aleluia, nós te glorificamos, meu Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós louvamos o teu nome. Nós bendizemos a majestade santa e declaramos que o Senhor é o Deus da nossa vida. Faça essa confissão: o Senhor é o Deus da minha vida, é o dono do meu coração, é o dono da minha família, é o Deus em quem eu confio, é o Deus a quem eu entrego tudo. Me ajuda a te servir com amor, Jesus. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar pela nação. Venha, Flávia. Isso, venha, irmã. Em nome de Jesus, nós vamos orar pelo país. Começa a declarar a Deus, abençoa as autoridades. Ô meu irmão, você que é contrário a governo, você é homem de Deus, mulher de Deus, para com isso, vamos orar pela nação, vamos pedir a bênção sobre a pátria. Isso, levante a bandeira, pode colocar aqui atrás também, é hora de estender a mão, estenda a mão para cá, meu Deus, coloca a tua bênção, o teu favor, a tua glória, coloca, meu Deus, a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores sobre o teu povo. Estenda a mão, diga a Deus, abençoa a nossa pátria, abençoa o nosso país, Jesus. Nós oramos pelos governantes, nós oramos pelas autoridades, vem arrancando toda a corrupção. A nossa terra é boa, o nosso solo é fértil, meu Deus, o clima é favorável, o país, meu Pai, é provedor para o mundo. O Brasil, meu Pai, é uma bênção no meio deste mundo, Pai. É uma pátria bendita, é uma pátria abençoada. Eu uno a minha fé com a fé do povo do Senhor e nós declaramos a bênção sobre a nossa nação. Que haja verdadeiramente, Pai, ordem e progresso. Tira toda a bagunça, tira todo o pecado. Vem perdoando a nação. Vem livrando, meu Deus, de tudo aquilo que está fora do eixo. Vem arrancando, meu Deus, todo abuso, toda autoridade, Senhor, exacerbada. Vem arrancando toda injustiça, que todo mal, em nome de Jesus, abandone a nação e a bênção do Senhor venha, o milagre do Senhor venha, para a glória do teu nome. Nós profetizamos, meu Deus, que no nosso país o evangelho vai crescer, a palavra será pregada, Senhor, a começar aqui por Brasília, que esse lugar seja dominado pela tua glória, que toda maldade, Senhor, toda corrupção, todo mal venha ser derrubado por terra, e que Brasília seja um lugar de paz, que emana luz para todo o território nacional, e que nesse mundo perdido a tua glória se manifeste no Brasil, fazendo dele um exemplo, em o nome de Jesus. Com a tua mão estendida para cá, nós vamos cantar e declarar profeticamente que a nossa nação é sarada, é abençoada, em o nome de Jesus. Louve a Deus. Deus, sara esta nação Com teu poder, com o teu poder, com o óleo da tua unção. levante a tua voz. Deus sara, Deus,
nação. Com teu poder, com o teu poder, com o óleo da tua unção. levante a tua voz, cante, Deus sara essa nação. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou, Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Mais uma vez, um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. colocou sobre ela a tua mão, derramando a tua unção, declarando o teu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o teu poder. mais uma vez, cante, Deus sara. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara, Deus, sara essa nação com seu poder, com o teu poder, com o óleo da tua com unção. o óleo da tua unção. Aleluia, com a mão erguida, profetize a bênção sobre a nação. A Bíblia fala que devemos orar pelas autoridades. Meu Deus, nós pedimos a bênção sobre o presidente. Senhor, converte o coração desse homem a Jesus. Senhor Jesus, tem acesso, traz mudança, traz conversão. Jesus, faz ter um encontro contigo. Nós oramos por todas as autoridades, meu Deus, que foram constituídas. Que o Senhor abençoe, ó Pai, governantes, deputados, vereadores. Senhor, em nome de Jesus, derruba por terra tudo aquilo que não é teu e faz a tua luz brilhar nesse meio. Tira toda a corrupção e coloca, meu Deus, integridade, fidelidade no caráter do povo. Meu Deus, uma nação não é feita apenas pelos seus líderes, uma nação é feita pelo povo, Pai. Que o povo seja fiel no Brasil. Meu Deus, arranca o pecado, não deixa aquilo que é sujo se tornar normal na nossa nação. Que o Brasil seja conhecido pelo avivamento, por avivamento, Deus, conhecido, Pai, pela tua glória, Jesus. Nós declaramos salvação na nação, salvação na nossa vida e na nossa casa. Com a tua mão erguida, Pai, eu declaro a bênção sobre cada homem, cada mulher aqui, sobre a família do teu povo, que sejam todos benditos. E ainda, Pai, que as coisas estejam difíceis, que essa pessoa seja amparada, sustentada pela mão poderosa do Senhor. Nós declaramos a bênção em o nome de Jesus. E quem crê, diga: liberdade é o que Deus tem para mim e eu não abro mão. Diga: obrigado, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Dê uma linda salva de palmas. Diga graças a Deus. Olha, você de casa, nós vamos terminando por aqui com você, já vamos terminar o culto. Que Deus abençoe sua vida, trazendo liberdade. Hoje é o dia da independência, mas tem muita gente que até então estava dependente de ajuda financeira, dependente de remédio. E eu profetizo isso sobre cada um de vocês aqui e sobre a vida de vocês em casa, que o Senhor Deus trouxe independência, trouxe liberdade, trouxe bênção para nós hoje. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você de casa, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Tchau!